A paz do Senhor, meus irmãos. Eu tenho um texto da Palavra de Deus para compartilhar juntamente com nossos queridos e amados irmãos nesta noite. Fé e graça. A Palavra de Deus diz em Romanos 5:21: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. A salvação é um dom de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do nosso lado humano. Para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender essas duas palavras, fé e graça. Fé salvífica. A fé em Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Observe que a graça salvífica, ela faz parte do ser humano depois que o ser humano procura entender que Cristo é o único suficiente Salvador da sua vida. E que Cristo pode mudar tudo na sua vida quando você entrega a sua vida para Ele, meu querido e amado. Fé. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta, né? A fé precisa ser acompanhada de ação. Porque a fé, eu costumo dizer que a fé de hoje não é a mesma fé de ontem e também não será a fé de amanhã. E a própria Bíblia diz que é de fé em fé. E o próprio Jesus diz o seguinte: será que quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Aquele que tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda dirá esse monte, passa de lado para cá, e o monte atenderá. Esse monte que a Bíblia nos diz na nossa vida, ela pode ser qualificada como várias situações do ser humano. Às vezes você está passando por uma dificuldade de desemprego, isso é um monte, é uma montanha. Talvez você esteja doente, ou alguém na tua casa esteja doente, é uma montanha. Depressão, ansiedade, né? Aquela falta de paz, um vazio que brota do seu coração, né? Isso é uma fé abalada. Mas a fé inabalada é aquela que você, mesmo passando por essas situações, por esses problemas, você permanece firme no Senhor, acreditando que Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar a sua história. Glória a Deus. Graça é um favor que não merecemos, ou seja, é um favor que não merecemos. Não é verdade? O conceito de fé no Novo Testamento abrange 4 elementos principais. A fé significa crer e confiar firmemente em Cristo, crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador pessoal. Importa em crer de todo o coração, ou seja, entregar nossa vontade e a totalidade do nosso ser a Jesus Cristo, tal como Ele é revelado. Então, fé é você entregar tudo na mão de Cristo, né? Por que andais ansioso?
pelo que haver de comer ou haver de vestir. Assim como o Senhor cuida dos pássaros, das árvores, não poderá também cuidar de vós, que é filhos? Então, meu amado, se você está passando por uma dificuldade difícil e não consegue se achar, chama Jesus, clama por Ele, porque a tua fé precisa estar alicerçada nele. A fé, Hebreus capítulo de número 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a prova daquilo que você espera. O que é que podemos aprender com isto? Eu vou dar um exemplo simples sobre esse fundamento. Um construtor, ele pega uma boa parte de dinheiro, ele resolve querer construir um prédio aí de 20 andares mais ou menos. Então o que é que ele faz? Ele vai pegar, vai comprar um terreno, vai avaliar o terreno, vai contratar uma construtora, engenheiros, arquitetos, mestres encarregados, funcionários, para executar aquela obra. Então, primeiro ele vai fazer a fundação. Ou seja, ele já está vendo um prédio de 20 andares, com mais ou menos 4 apartamentos em cada andar, né? Ele já está vendo aquele apartamento, os apartamentos todos cheios de família, mulheres, homens e crianças, móveis, máquina de lavar, geladeira. Então ele vai calcular o fundamento do prédio de acordo com o peso que vai ter o prédio. E depois que o fundamento estiver alicerçado, ele começa a construir o prédio. Vamos supor que ele leve 12 meses na construção desse prédio. Depois de 12 meses, os moradores começam a mudar. E aí ele vê, olha aqui, ó, eu vi isso em casa, nem existia. Então, a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas espera. O que quero dizer no mundo espiritual? Que a fé, ela precisa estar alicerçada em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele diz, eu vou preparar lugar, e quando eu voltar levarei vós para estar comigo onde eu estiver. O que quer dizer com isso? Que você não viu o céu, você não viu a sua morada celestial, mas você acredita, você está colocando um fundamento. A tua fé está sendo colocada num fundamento agora, para aquilo que você verá no futuro, que é a tua vida eterna no céu com Jesus. Então, meus queridos irmãos, eu falei que eu ia falar para você fé e graça, mas ficamos na fé hoje. Amanhã vamos falar da graça, mas não se esqueça, a fé é o firme fundamento das coisas que nos espera, mas aquilo que você espera ver. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós teremos fé. A luta é grande, a dificuldade é grande. Estamos passando por um momento difícil que eu vou dar continuidade a esse assunto. E primeiro vamos falar de fé, de graça, vamos falar da lei. E depois vamos entrar num assunto chamado escatologia, né? Escatologia, escato, vem de estudo, logia, últimas coisas, ou seja, estudo das últimas coisas, estudo do fim. E nós estamos chegando no fim de tudo. Todas as profecias têm se cumprido, cada dia mais. Jesus está com pressa de vir buscar a sua igreja. Estejamos preparados. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus.